pessoal, vamos continuar aqui falando sobre tensores, certo? Na física, tensores são entidades geométricas formadas por um conjunto de informações sobre grandezas físicas, tudo bem? Vários operadores são reconhecidos como tensores, como a delta de Kronecker, matriz de identidade, e o tensor Levi-Civita, etc. Tudo bem? Vejam, semelhantemente ao que discutimos sobre espaço vetorial, certo? Os tensores também eles podem ser dificilmente representados, uma vez que, por algum tipo de operação, a base deles possam ser expandida também, certo? Então, dificilmente você pode, por exemplo, representar um tensor de ordem 4, de ordem 5, de ordem 6, por exemplo, certo? Então, a representação desses tensores também torna-se um tanto quanto complexa à medida que várias operações podem ser realizadas a um tensor, por exemplo, de base de ordem 1 ou de ordem 2, certo? Como, por exemplo, de ordem 1, o tensor de ordem 1 é representado por um vetor, tudo bem? E facilmente a gente pode representar isso no R3, certo? No espaço R3. Mas, por exemplo, um tensor de ordem 2, né, a gente já representa ele de forma matricial, certo? E também é passível da gente representar ele no espaço R3, certo? Mas o tensor de ordem 3 já fica um pouco difícil da gente representar, certo? Mas ele é uma entidade geométrica, né, importantíssima para várias interpretações dentro da física, certo? Então, nós temos que considerar também essa importância no que diz respeito às bases tensoriais, certo? Eu estou falando isso aqui para vocês, mas à medida que a gente vai fazendo exemplos, vocês podem retornar aqui essa discussão, vocês vão compreender o que eu estou falando, tudo bem? Então, veja, existem vários tipos de tensores e cada tensor carrega consigo, dentro da física, por exemplo, várias informações sobre grandezas físicas, certo? Mas também se comporta como operadores, como a gente vinha discutindo, né? Então vamos pensar aqui, eu tenho um espaço vetorial, pensar que eu tenho um espaço vetorial aqui, certo? E o tensor ele está sendo representado nesse espaço vetorial, tudo bem? Um tensor qualquer, certo? Mas em algumas situações existe a necessidade da gente levar esse tensor para um outro espaço, certo? E muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente pode pensar em todas as vezes, eu me arrisco a dizer, porque um escalar pode ser representado por um tensor, né? Na verdade, um escalar é um tensor também, certo? Um tensor ele pode ir de um espaço para o outro por uma operação que é dada por um tensor, que eu vou chamar de um tensor alfa, linha aqui, certo? Então, esse tensor ele vai ser representado em um outro espaço vetorial, ou um espaço, né, dimensional, né, com o propósito de compreender a ação desse tensor, né, em outras bases, certo? Então, existe essa discriminação, existe essa, no caso, isso a compreender sobre o que seria essa representação tensorial, certo? Então, melhor dizendo, quando a gente faz uma operação tensorial sobre o tensor, nós queremos interpretar ele em uma nova base tensorial, certo? Existem várias operações a considerar e também esse elemento operador, né, esse bloco de operações que possa atuar sobre o tensor, ele tem essa finalidade de mudar o espaço a qual ele está sendo representado, tudo bem? E muitas das vezes ele pode
expandir as bases elementares, certo? Ou reduzir as bases elementares. Claro que isso vai ser para alguma finalidade, que é passível de alguma interpretação física, né? Tudo bem? Veja, de que maneira podemos generalizar a questão do tensor? Cada tensor possui uma ordem, né, a representar. Então, por exemplo, um K, ele pode ser um tensor de elemento zero, pensar assim. Isso aqui é uma constante, tá, pessoal? É uma constante, e essa constante ela pode ser representada por um tensor. Na verdade, ela é reconhecida a ser um tensor, só que é um tensor de quê? De ordem zero, certo? Ordem zero. Vou colocar um zero aqui, tá? Veja, à medida que a gente vai aumentando a ordem, a gente vai aumentando as bases elementares, certo? Dos tensores. No caso aqui, a base elementar dele é neutra, não existe base elementar, certo? Ele é uma constante, é como se fosse um número qualquer, certo? A ser representado. Então, esse número é um tensor de ordem zero, tudo bem? Veja, agora a gente vai expandir aqui a notação. Então, veja, um tensor T, ele pode ser representado por Ti elementar I, certo? Então, um tensor T igual a Ti elementar I pode ser representado por é reconhecido como tensor, certo? E esse tensor, ele é de ordem 1, tudo bem? A ordem do tensor está relacionada com a quantidade de bases que ele possui. E só lembrando, na aula passada, quando tem uma base elementar, né, e tenho esse cruzado de índices iguais aqui, que representa uma somatória, certo? Isso aqui é justamente um vetor, tudo bem? Então, um vetor, ele é um tensor de ordem 1, certo? Da mesma forma, se eu for aumentando a notação aqui, ó, colocar dois traços agora aqui, certo? Então, aqui vou ter tensor I, J, agora dois índices, né? Uma base elementar I, produto tensorial, outra base elementar, ok, o índice J, só que o J em cima, certo? Veja que a gente tem que sempre equilibrar os índices também, certo? Esse tensor aqui é conhecido como tensor de ordem 2, porque ele possui duas bases elementares, certo? Agora já tem algo aqui novo para a gente discutir, que é justamente esse símbolo aqui, né, um círculo com um X no meio, que é justamente o que? O produto tensorial, é conhecido como produto tensorial, tudo bem? Então as bases elementares, a partir de então, elas vão ser representadas por um produto tensorial entre elas, certo? No caso, a base do tensor é representado pelo produto tensorial das bases elementares, tudo bem? Certamente esse aqui é um tensor de ordem 2, certo? Esse aqui é um tensor de ordem 2. E assim por diante, né? Se eu for pensar no tensor de ordem 3, três barrinhas assim agora, né? Aqui eu vou ter seu elemento, certo? Um pensar I, J, agora um K, certo? O K já vai representar aqui uma possível altura, né? Sobre, de acordo com a interpretação da distribuição dos elementos desse tensor. A gente vai discutir muito mais essa questão,
certo? As bases vão se expandir ainda mais. No caso, vai ter um produto tensorial, base elementar J, produto tensorial com a base elementar K. Tudo bem? Certo? E assim a gente vai estabelecendo os tensores, no caso, dentro dessa representação. Ordem 3. Tudo bem? Então, o tensor, de forma geral, é representado dessa forma, certo? A gente vai discutir muito essa questão da base para ter maiores compreensões, certo? Essa quantidade aqui, que está à frente da base, ela não deixa de ser um elemento, uma espécie de componente, certo? Que me dá informações sobre a grandeza física. No âmbito físico, me dá informações sobre a grandeza física, né? E não esquecendo que também o tensor, que pode ser representado por algo desse tipo, por alguma coisa de ordem superior a 2 a 3, também pode participar de uma operação que possa levar um tensor de uma ordem x e levar para um outro espaço, a qual ele vai ser representado por um tensor de ordem y, certo? De maneira que essas bases elementares aqui, elas podem se expandir ou elas podem se contrair, certo? Então, eu já vou adiantando para vocês, quando a gente trabalha um produto tensorial, essas bases, né, a base do tensor se expande, certo? Ou o produto tensorial participa de uma interpretação entre a interação de tensor com o outro e me dá informação sobre grandezas físicas, sobre o próprio fenômeno físico, certo? De maneira que essa nova grandeza física, esse novo tensor que é gerado também, ele vai ter uma base expandida, certo? E vai ser uma base como se fosse somada com a base de um tensor em relação a outro tensor. Então, de alguma maneira, essa interpretação, esse novo tensor vai ter uma base elementar expandida semelhante a isso aqui, né? EI tensorial é J, ou então EI tensorial é J, tensorial é K, a depender do tipo de operação. Tudo bem?